Eu nasci em 49, Luiz Campos nasceu em 39. Eu sou mais novo que ele, 10 anos. Mas sempre morei aqui e ele ali. Mas o meu encontro com o Luiz já foi... Eu já tinha mais de 30 anos já. Eu sempre ia para frente da minha casa com aquela viola. Eu nunca imaginei que eu ia passando na minha frente da casa um dos maiores violeiros, dos maiores repentistas do mundo. Era o que, e escritor também. Eu li muitas coisas. Quando eu li Carta para Papai Viola do Luiz Campos, foi que me aproximou de Luiz, me aproximei dele, bebi mais ele, contava piada mais ele. As piadas dele eu sei tudinho, sei tudinho. E eu acho que Luiz Campos foi uma escola aqui para Mossoró. Para mim, para Crispiniano, para Nildo da Pedra Branca, para outros. Luiz Campos era o nosso professor. Conheci Luiz, já eu lembro, dos 7, 8 anos de idade. Eu tive a oportunidade de assistir Luiz Campos cantando e cantando aqui na casinha onde eu fui criado, aqui na casa do meu pai. Meu pai era Luiz Venâncio. Meu pai era um fazedor de cantoria, não passava um mês, mesmo naquela época do Lampião, da lamparina, nas debulhas de milho, de feijão à noite, sempre, a cada mês ele fazia uma cantoria. Nestor Bandeira, Nenê Osana, Zé Ribamar, Chico Porfírio, Luiz Campos. E então eu aprendi o humor com o Luiz Campos, aprendi a recitar. Eu com 12 anos de idade eu já recitava cordel, né? Fui educado com cordel. Lembro que eu uma vez assistindo aqui, numa comunidade com o nome de Peroaba, uma cantoria de Luiz Campos e Francisco de Assis. Eu já tinha meus 10 anos de idade. Eu me lembro que Luiz soltou um verso, aqueles versos dele que Luiz vivia com uma mulher que o nome dela era Damiana. E eles cantando e não caía dinheiro na bandeja, ele disse: eu canto aqui todo dia da semana, pessoal, me dê dinheiro para eu comprar carne e banana para amanhã socar no rabo de mamãe mais Damiana. Luiz já tinha essas coisas, né? A poesia de Luiz Campos, ela teria uma importância, caso ele ainda fosse vivo, muito grande, porque é uma poesia que tem uma direção voltada para o povo, uma cantoria de povo, uma cantoria de gente que gosta da cantoria momentânea. E ele era um cantador espetacular nesse sentido, né? Ele tinha capacidade de colocar humor nos versos que fazia, então a poesia de Luiz Campos faz sim falta à sociedade moçoroense, rio-grandense e a nível do Nordeste, né? É uma cantoria que a gente não pode deixar de fora, ela é digna de ser pesquisada, de ser lida e ser transmitida para as pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer Luiz Campos. A falta que o Luiz Campos é para Mossoró é irreparável, a falta que a gente precisa preencher e não consegue. Porque Luiz Campos, hoje, até Cristina Neto disse que um dos poetas mais falados nesse Nordeste é Pinto de Monteiro, Lourival Batista, mas Luiz Campos está no meio. A poesia de Luiz Campos nos festivais de violeiro, a falta que faz. Luiz Campos, com um verso, às vezes ele passava a noite, cantava 2 horas numa noite, numa comunidade, e ninguém o aplaudia. E quando ia terminar a cantoria, ele soltava um verso que pagava todos os versos que ele tinha feito, né? Então Luiz faz muita falta como poeta, como escritor, como um bom humorista dentro da área da cantoria, né? Luiz Campos é, sim, um cantador que ainda vive por meio da aceitação do povo, sua poesia, né? Mesmo apesar de não estar entre nós, mas é um cantador que vai continuar nas gerações futuras pela poesia e pelo legado que ele deixou com sua construção poética. Quando Luiz faleceu, no outro dia eu amanheci com um verso. Vou recitar aqui umas 3 estrofes. Ontem à noite eu conversei com o grande mestre Luiz. Ele não falava nada, mas fingia ser feliz. Não encontrei o seu verso, mas tinha um folheto impresso falando de meretriz. Procurei sua viola, estava empoeirada, cordas batendo nos trastes e toda desafinada. Não encontrei a caneta que vivia na gaveta e a camisa azulada. Sua geladeira sem água já não tinha solução. Ele calado ficava e nem me dava atenção. E às vezes mendigava ali uma falta
de pão. Me sentei-me do seu lado, comecei a recitar a mordomia de um bode, querendo lhe bajular, julgado pelo destino, e ele todo mufino nem queria me escutar. Foi aí que eu entendi o que tinha acontecido. Ele não falava nada, parecia um desvalido. Aí eu fiquei sabendo o que estava acontecendo. O mestre tinha morrido. Luiz Campos faleceu, foi parar na cova fria, não escreve mais poema e nem faz mais cantoria, porém, se chegar ao céu, vai receber um troféu de Jesus Cristo e Maria. Em Mossoró eu nasci, foi aqui que me criei. Foi onde eu cresci e foi aqui que eu trabalhei. Com 12 anos de idade, trabalhava na cidade de Mangaref, Mirim. Eu já prestava um serviço, assumindo um compromisso que alguém confiava em mim. Continuei trabalhando a bem da comunidade. Por fim, terminei votando para o bem desta cidade. Servi o tiro de guerra só porque por minha terra qualquer esforço eu fazia. Para ver meu povo moderno, até para o fogo do inferno, se alguém mandasse eu ia. No ano 58, eu comecei a votar. E fui eleitor afoito. Era capaz de brigar. Babava meu candidato, distribuía retrato, sem ganhar nenhum cruzado. Tudo de graça eu fazia, na esperança que um dia seria recompensado. Eu ainda estou lembrando dos cantos que trabalhei. Canto de Disser Rosado, o meu suor derramei. Tertuliano Fernandes, eu ali fui um dos grandes fabricantes de sabão. Hoje tô doente e pálido, quase cego, tô inválido. Ninguém me presta atenção. E a Praça do Codó, que eu ajudei a reformar, foi para ver Mossoró crescer e multiplicar. Hoje, a praça está ali, eu também estou aqui, um pouco distante dela. Quando a vontade me pede, chega a doença e me impede de dar um passeio nela. Casas, igrejas e pracinhas, eu ajudei a construir. Passe suas mãos nas minhas que dá pra você sentir os calos da ferramenta que na década de 50 eu trabalhei. Mas pra quê? Que você não reconhece, como que eu nunca tivesse feito nada por você. Mas como o trabalho cansa, eu comecei a cantar, ainda na esperança de Mossoró ajudar. Pra políticos fiz folhetos, pra outros escrevi sonetos, mas nada disso valeu. E sem falar nas risadas que com minhas piadas Mossoró inteira deu. Na primeira caravana dos poetas do Brasil, foi um mês e uma semana nesse país varonil. Em 14 capitais eu fiz shows especiais, me banhei em ouro em pó. Mas o meu maior prazer era cantar e dizer: sou filho de Mossoró. Muitos festivais gigantes são por vocês promovidos, mas todos os participantes são os seus desconhecidos. São pessoas que lhe odeiam e chegam aqui e saboreiam um recheado cachê, pegam a grana e vão embora. E quando chegam lá fora, vão falar mal de você. Mossoró, muito obrigado por tamanha ingratidão. Eu, hoje, velho e cansado, escorado no bastão, não vejo mais como eu via. Não posso nem com a viola. Desculpe, seu filho nato, já quase pedindo esmola. Meu pai trabalhava numa usina de algodão, de beneficiar algodão. Sua mãe? Doméstico, de casa. Muitos irmãos? Só um. Só um. Aí foi menina aqui na Lagoa do Mar? Foi. Aprontou muito? Muito. O que é que você fazia demais assim? Não, eu nunca fui traquino de fazer perversidade. Eu sempre trabalhei. Com 8 anos eu já trabalhava para ajudar em casa. Fazia o quê? Eu ia para a estação pegar malota, ia para o mercado pegar balde. Aí comecei a vender fruta, manga, banana, pirulito, tapioca. Tudo para ajudar em casa. Com 8 anos. Estudei no ambulatório. Não, nas primeiras escolas foi escolinhas por aqui. Aí depois eu fui para o ambulatório José Pereira Lima. Aí lá foi onde eu terminei de estudar na União Cacheral. E o seu primeiro contato com a literatura do cordel, com a poesia? Meu primeiro contato foi assim, eu vou lhe contar. Eu sou hereditário, eu tinha um tio cantador, profissional, Raimundo Lopes.
Aí, que meu nome era Lopes. Aí depois que papai casou no civil com minha mãe, aquele negócio tal, aí mudaram meu nome. Aí... Era Luiz? Lopes Sobrinho. Lopes Sobrinho. Aí eu adoeci, não podia ir para a escola, inventei de escrever um folheto, um cordel. Aí inventei e escrevi. Sobre o quê? Qual foi a primeira assunto? Era assunto amoroso, uma moça com um rapaz. Eu escrevi aquele enredo, eu não me lembro mais. Aí quando meu tio chegou lá em casa, meu pai mostrou, disse: eu que sou um profissional, não faço um desse, esse moleque já fez. Minha primeira cantoria eu fiz com violão emprestado. Emprestado não, alugado. Era um aleijado por nome Luiz. Tinha um violão. Aí eu fui falar e disse: eu alugo 5 cruzeiros. Eu digo: eu quero. Aí eu comprei umas cordas e coloquei no lugar, tirei as de violão, botei de viola e fiz uma cantoria e tive sucesso na primeira cantoria. Tive sucesso. Mais um cantador do Campo Verde, de lá, até criminoso. Aí eu tive sucesso e comecei. Com esse dinheiro dessa primeira cantoria, no outro dia eu comprei uma viola. O rapaz que eu estava lá na casa dele era conhecido do dono da loja, era um dia de domingo, o dono da loja abriu a loja para me vender uma viola. E eu comprei, aí comecei. Daí para cá não deixei mais não. Eu tive o privilégio de nascer a 100 metros da casa do Luiz Campos, né? Ele é mais velho que eu, 10 anos, e eu menino, eu com 12 anos jogando bola, e passava aquele violeiro com aquela viola, não só eu, mas todos os meninos da nossa época ficavam bailando, né? Para nós era estranho aquele mundo dos violeiros, né? E depois eu fui crescendo, que eu não cresci, né? Fui amadurecendo mais, e me encontro com o Luiz Campos aqui perto, por esses bares. Ele recitando verso e eu contando piadas. Meio que você diga que eu não conto. Mas contando piadas. Então nós começamos a achar que era alguma coisa em comum. E eu, como eu tinha nascido aqui perto dessa lagoa, nesse ambiente poético, né, papai, a gente arruma um menino lendo um romance, cordel, então eu acho que foi assim, um reencontro dos meus cordéis que eu aprendi a ler com o Luiz Campos. Então nós ficamos muitos amigos, inclusive ele é padrinho de uma menina minha também. E eu comecei, aí nós ficamos um só, andando junto, cantoria, levava muito tempo para cantoria, viajava com ele. Todo eu fiz mais Luiz Campos, bebia com o Luiz Campos, e todo dia eu passava na casa do Luiz Campos, com hoje ainda vou. E nessa aproximação minha com o Luiz Campos, também conheci Crispiniano, né? Crispiniano vinha daquela escola da universidade, eu fazia universidade nessa época, mas a faculdade, a FURS, mais Crispiniano e Luiz Campos. Então, essas duas vertentes foi que fez com que eu aproximasse de Luiz Campos. Quando eu conheci Crispiniano, quem era Luiz Campos, foi que eu vivia com ele, mas não sabia o tanto que ele era de poeta, de ele como um amigo. Eu conheci Luiz Campos, o poeta Luiz Campos, bem antes de conhecer a figura. Eu conheci a poesia de Luiz Campos. Conheci Luiz, primeiro uma antologia, alguma coisa sobre Luiz Campos de Mossoró. Nessa época eu nem pensava em vir morar em Mossoró. E até uma antologia feita por Zé Lucas de Barros, sobre cantadores nordestinos. E depois, através do Me Enganei com Minha Noiva, que aprendi a declamar, né? Inclusive, na época, sabendo que era outro autor, né? Porque alguém que formou, que era de outro autor. Depois é que eu vim descobrir que era do Luiz Campos. E também com Carta a Papai Noel, que é o grande clássico de Luiz Campos, né? E Luiz consegue ser um poeta trágico e cômico ao mesmo tempo. As poesias de Luiz, se você analisar a qualidade do trabalho de Luiz, ele consegue ser trágico e cômico, e ele consegue ser humano sem ser piegas, né? O Luiz consegue transmitir a mensagem, mas que você não tenha dó, tenha pena do poeta, não, você tenha reflexão sobre o poema, né? Rédito da humanidade, cada qual valor que tem. Eu constatei muito bem
que é pura realidade. Com dinheiro e mocidade tem amigo, tem xodó. Toma banho de ouro em pó, faz da vida um paraíso. Envelheça e fique liso, que termina a vida só. Eu vivi como burguês, só trajava crepe puro, terno branco, terno escuro, terno listrado, xadrez. Tomava uísque escocês, não gostava de uísque ruim. Nunca pensei que no fim findasse trocando a taça por um gole de cachaça no balcão de um botequim. Não tenho dificuldades de falar, de expressar tudo o que representa do ponto de vista de construção da poesia dessa cidade de Mossoró, que não dizer do estado do Rio Grande do Norte, a criatura que é o Luiz Campos. Eu consigo conceber o Luiz Campos como assim um facho de luz que consegue iluminar a teimosia de muita gente, e particularmente a pessoa de Genildo Costa tem tido esse privilégio de ser iluminado, de o próprio Luiz Campos apontar caminhos e eu ter que, dentro de minhas limitações, dentro das possibilidades de saltar algumas cancelas ou inúmeras cancelas, eu fazer o que faço e ser o que sou hoje, justamente devo a esse universo maravilhoso que é o de Luiz Campos, como tantos outros parceiros. Eu quero, assim, dizer que no meu projeto de vida, no meu projeto de sociedade, nos sonhos que tenho, evidentemente, tido até zelo por ter a capacidade de sonhar com tanta gente maravilhosa, e particularmente com Luiz Campos, dizer que Luiz Campos, não só para Genildo Costa, mas Luiz Campos hoje nos dá régua e compasso para que possamos então trilhar pelos caminhos que a gente às vezes consegue optar e sobretudo enveredar. O Luiz Campos, para mim, é sem dúvida, eu tenho dito reiteradas vezes, é o almanaque mais vivo da cultura popular do Nordeste. Luiz Campos eu considero como um mestre, porque ele sempre teve a preocupação de carregar pela mão aqueles cantadores que estavam começando e de ir corrigindo assim de maneira discreta, né? Ao contrário de Pinto, do Monteiro, daqueles cantadores da velha geração que cantavam repreendendo o colega de público, né? Era até uma tradição antiga essa, qualquer bobeira que um cantador desse já era corrigido, né? Já era repreendido no verso seguinte, na estrofe seguinte. Luiz Campos não, ele ouvia você cometer um erro de rima ou de métrica ou um desvio na oração da estrutura da estrofe, e ele depois, fora da cantoria, ele dizia, olha, você não deve fazer assim, não deve fazer assado, e orientava, né, nessa forma, nessa pedagogia da cantoria de viola, que é uma pedagogia parecida com a dos filósofos, dos sábios gregos, onde um era mestre do outro num acompanhamento diuturno, né, assim, diretamente, né, sem essa história de aula, de teses, e um vai ensinando o outro. De modo que a formação de um cantador de viola demora de 8 a 10 anos para você dizer que está realmente maduro. Luiz Campos sempre fez isso. E acho que ele tem outra importância muito grande, porque antes das associações de poetas, de cantadores, associações de repentistas, as casas de cantadores, congressos e festivais de violeiros, onde se começou a trabalhar numa produção mais elaborada, onde já existia a hospedagem para o cantador, né? Luiz Campos foi aquele cantador tradicional, que a casa dele era onde
quase todos os cantadores que passavam por Mossoró se hospedavam. Título, né? Tem uns 6 ou 7, porque tem uns que eu já perdi até da noção. Agora, folheto, cordel tem mais. Cordel tem... Dentre esses livros e cordéis inéditos publicados, qual que lhe trouxe maior satisfação em escrever? Foi Poirias com Luiz Campos. Conheci Luiz Campos em Mossoró, através, inclusive, do livro Poesia com Luiz Campos, que eu comprei na livraria e, coincidentemente, no dia que eu compro, encontro com ele na livraria, que era ali ao lado da Rádio Rural. E eu pedi a ele o autógrafo. Você que é o autor, o autógrafo. Nos idos de 88, por aí assim, foi quando eu cheguei em Mossoró. Aí você vê também esse lado humano do poeta, que mostra na sua poesia o lado trágico, mas com comicidade, com, vamos dizer assim, que leva você a rir também. Nesse trabalho ele mostra uma cantoria que eu estava fazendo no Siridó, onde e na época Luiz Campos era, vamos dizer assim, o nome do momento no estado, como grande poeta violeiro, repentista. E você vê, o cara termina uma cestilha dizendo que, elogiando ele como poeta e rico, né? Como se ele fosse um poeta de posse, de muitas posses, né? E ele diz assim: o que eu tenho é uma casa que herdei de papai. É a casa, é a chuva vem, não vem, é a casa vai, não vai. Todo dia eu boto o barro, toda noite o barro cai. A escola de Mossoró, quem escreve, quem canta hoje aqui por perto, Luiz Campos foi a escola nossa. Bordel, porque Luiz Campos é escritor, é cantador, né? É o violeiro, é aquele menestrel, né? Eu acho que em Mossoró, e hoje eu acho que eu já andei muito por esse país. E eu não cheguei em nenhum canto para não perguntarem por ele. Quando eu digo sou de Mossoró, eu pergunto de Luiz Campos. Porque eu acho que é um dos poetas mais citados, pelo menos os versos de Luiz Campos. A obra de Luiz Campos é muito mais que ele corre mais do que Luiz Campos. E nesse Poirias, ele tem tantas estrofes que eu fiz de improviso, outras que eu escrevi, como tem poemas, tem um bocado de poema. Ele tem uma base de umas 500 páginas, o livro, né? Onde eu destaco um bocado de... Eu cantando uma vez com o Severino Ferreira, saudoso Severino, já morreu, e chegou um travesti na cantoria. Eu conheci ele, o nome de Zé Maria. E ele todo naquele jeitão dele, e Severino muito crítico, pegou a debochar dele, né? Eu não gosto desse tipo de coisa, eu não desfaço de ninguém, não discrimino ninguém. Para mim todo mundo é normal. Aí Severino pegou a debochar, aquele jeito dele. Aí disse, não sei o que, Zé Maria nem se parece com homem. Aí eu fiz uma estrofe que ainda hoje o povo recita muito, eu disse, mas Zé Maria estando se esfregando num rapaz, dá tanto choque no corpo que acende a luz de detrás. Tem outro, que esse eu acho antológico. Qual? Eu cantando aqui, bem aqui no Alto Xerém, tinha um rapaz por nome José Varela, já morreu. Esse quem gravou foi Crispiniano, gravou até no gravador, para botar no livro mesmo. A gente estava fazendo o livro na época. O nome do homem era Zé Varela. Você repara como eu tinha uma lógica, uma mente. Aí, falando em Zé Varela, eu digo, cantar para José Varela, talvez Luiz não se meta. Que na palavra Varela, se eu pegar a caneta, passar um traço no L, Varela vira vareta. Porque vira mesmo. Nesse mesmo livro, eu cantando na universidade, num restaurante, não sei se ainda tem, ali na entrada da universidade, tinha um restaurante que era de Dé, a gente chamava Seu Dé. Eu cantando mais Zé Pereira, e umas moças bebendo Coca-Cola num canudo. Tem no livro também. Aí, Nestor terminou dizendo, se eu fosse uma mocinha num canudo eu não chupava. Ele querendo botar humor, mas sem saber botar. Porque o humor é muito bom quando você sabe botar. Ele disse, se eu fosse uma mocinha num canudo eu não chupava. Eu disse, minha irmã também chupava Coca-Cola num canudo. E agora aprendeu a chupar a língua de um cabeludo, que eu estou vendo ela aprender a chupar tudo. Eu fazia, os meus humor é assim. Luiz Campos é essa figura que tem saída para tudo, né? Tanto
na poesia rimada, como nessa poesia prosaica, nessa poesia livre que ele tem a todo minuto, a todo instante. Nos idos de 90, já no período da década de 90, quando o antigo sujeito transformou-se num ponto de cultura, né? Num bar cultural, vamos dizer assim, eu assisti uma cantoria que foi uma das cantorias mais ricas que eu assisti de Luiz Campos. Ele cantando com Aldacir de França, um defendendo Jesus Cristo e o outro atacando. E Luiz faz a mesma coisa. Luiz, vamos dizer assim, mostra como se fosse um poeta ateu, mas um ateu graças a Deus, né? Ao mesmo tempo ele mostra que tem, né? Que acredita num ser superior. E infelizmente aquela poesia não foi gravada, aquela cantoria não foi gravada, porque foi uma coisa assim fenomenal. Era um mestre e o aluno querendo um superar o outro, e a poesia crescendo, e a peleja crescendo ao ponto deles terem que terminar, porque senão eles passariam a noite, né? Aí no livro, no citado livro Poesia com Luiz Campos, ele tem um trabalho onde ele também mostra isso aí de, vamos dizer assim, de acreditar desacreditando, né? Ele cantando aqui no Vale do Açu e nesse mesmo estilo, um defendendo o outro atacando a Cristo, e o colega termina dizendo assim que Jesus era muito bom. E ele diz assim: dizer que Jesus é bom é verdade, isso é um fato. O cabra bota um roçado, ele ajuda a dar o trato, mas só ajuda de longe, não arranca um pé de mato. Depois que minha vista arruinou, eu gravo. Passava a noite toda escrevendo, até de manhã. Aí hoje você grava tudo? Eu imagino e boto no gravador, depois eu tiro o computador. E é o mesmo processo, não dificulta? Não, é mais pesado. O bom é escrever. Via Luiz cantar com um, cantar com outro, e no outro dia, era um domingo, eu estava em Lagoa de Pau. E eu conversando aqui com meu vizinho Zé Rosendo, eu disse: rapaz, eu fiz uma estrofe para Luiz, eu não sei se está certo, porque naquela época eu não tinha ainda essa habilidade de lutar com essas sextilhas, essas métricas e a rima. E ele disse: diga a mim. E eu disse, e ele achou bom, que eu disse: poeta que é poeta tem que ser como Luiz, cantar com um veterano, respeitar um aprendiz, botar o humor em poesia e deixar o povo feliz. Cantoria do meu tempo, sabe como era? Era de improviso. Você vê uma coisa aqui, olha, cantando com Pito Monteiro, o assunto era esse: se a gente não morresse, não ficasse velho, era bom, não era? Era ótimo. E ele foi cantando dizendo: se a gente tivesse o poder de nunca envelhecesse, e se por acaso a gente nunca morresse, aí um bebo caiu por cima da viola dele, quebrou uma corda. Ele disse: e o que é que eu faço agora com o filho de uma égua desse? Cantoria é isso, hoje não tem mais isso. O cara vai direto, o assunto já vai mirado. É verdade. Agora, os cantadores, quando se ouvirem isso, vão ficar com raiva de mim. Mas a realidade é essa. Porque os cantadores hoje que estão em cima do palco, estão no palanque, passaram por minha mão. Tudinho. Eles sabem que a realidade é essa. Ivanildo Vila Nova morou mais eu. Moacir da Silva morou mais eu. Moacir Laurentino morou mais eu. Antônio Lisboa, que veio lá em casa agora para fazer uma homenagem a mim no Recife, eu criei. Luiz Pereira, eu criei. Todos esses cantadores. Otacílio vivia lá em casa. Dimas, Lorival, todos esses cantadores. Louro Branco, tudo era mais eu. Desde 63. Viviam por aqui. Tudo Você lá em no meio casa. do mundo. Tudo lá em casa. As pessoas são esquecidas, os poetas, e talvez amanhã seja eu, não sei, mas existe, como existe, você chega em qualquer canto, existe pessoas que não são vistas. Luiz Campos, ainda, muitas pessoas, falta ainda perceber que Mossoró tem um monumento vivo ainda, né, de cultura. Luiz Campos é responsável por essa poesia nova que está surgindo em Mossoró. Luiz Campos é uma grande figura no cenário cultural de Mossoró. Luiz Campos, o grande nome da poesia popular nordestina, o grande nome da poesia da viola moçoroense, hoje
praticamente abandonado, né? Vamos dizer assim. Por quem deveria dar mais atenção a ele. Se você ler a minha coleção de cordel, o que eu fiz para o Mossoró, o que eu contribuí, o que eu fiz, se você ler, é porque eu não tenho lá em casa. O meu caso é um descaso. Tudinho você vê enquanto eu me esforcei para o Mossoró. Agora nunca recebi ajuda, não. Mossoró se esforçou por você? Não. Eu sou um ser que surgiu do ventre de uma senhora. Quando eu nasci, ninguém riu. Quando eu morrer, ninguém chora. Porque Luiz Campos é um poeta, não um poeta sertanejo, é um poeta como eu. Um cordelista como eu. Nascido entre a praia e o sertão. Luiz Campos conheceu o sertão da dança dele. Mas a adolescência dele, tudo foi aqui dentro dessa Lagoa do Mato, de Mossoró. Quer dizer, aqui, daqui para o centro da rua, naquela época, na casa dele não tinha energia, como também não tinha. Mas daqui para a rua é 10 minutos. Lá é que tinha um mundo, né? Nós com 10 minutos tinha um novo, né? Tinha cinema, 6 cinemas em Mossoró, tudo. Então, você vê que Papai Noel é um poema muito urbano, muito norte, favela. Minha vida de poeta foi boa. Eu vou dizer por que foi. Porque eu conheci 18 capitais do Brasil, fora as cidades. Tudo ia através de viola. Se não fosse viola, eu não tinha conhecido. Festivais e mais festivais, troféus, mais troféus. Foi bom. Agora, financeiramente, eu fiquei lascado, não tenho nada. Então, Luiz é grande, Luiz conseguiu fazer o nome, né? E consegue, com esse nome ainda, manter os amigos. Essa é a grande qualidade do poeta Luiz Campos. Consegue manter os amigos, consegue manter-se na lembrança dos velhos cantadores que eram amigos dele, consegue manter-se na lembrança dos apologistas e dos pesquisadores. É muito difícil uma antologia de poeta repentista, de cantadores de viola, não ter algo de Luiz Campos. Muito difícil. Luiz Campos é essa peça fundamental do meu trabalho, assim como também é peça fundamental tantos outros. E Luiz Campos vai estar sempre presente no meu palco. Na ausência estarei sempre lembrando dele, porque ele realmente faz parte de mim, faz parte da minha poesia e faz parte da minha família. Eu depois que eu quebrei essa perna, quebrei não, ela quebrou, que eu não ia quebrar. E adoeci da vista muito. Aí eu não estou mais saindo para cantar. Tem convite, essa semana vem um convite para ir cantar para lá. Quando vem os convites eu vou, aí eu só vou de carro, de transporte. Eu estava aqui na minha casa no inverno e tinha uma cantoria de Luiz em Baraúna. E eu nesse tempo para mais Valmir e Paulo, então fomos nós todos com Luiz Campos e Raimundo Amâncio, lá éramos cantadores. E nós estávamos numa casa lá, Luiz cantando lá com Raimundo Amâncio. E um senhor disse: Luiz, aqui tem um rapaz que é gari da prefeitura e ele canta também. Aí Luiz disse: bota ele pra cá, porque Luiz é fantástico para isso. Tanto faz um aprendiz com um veterano. Aí o rapaz sentou perto do Luiz e o rapaz começou a cantar bem entoado, uma toada bonita e tal e tal. Aí Luiz disse cantando, né, que queria viajar com ele. E ele disse que não podia cantando também, porque era gari da prefeitura. E Luiz Campos saiu com esse verso que eu acho que é extraordinário, essa estrofe que ele diz: se eu tivesse essa cultura que você adquiriu, esse ritmo, essa toada, essa voz de currupio, eu mandava a prefeitura ir pra puta que pariu. Aí ele estava em Palmirim, no Ceará. Eu fui fazer uma cantoria. Ele tinha um menino que hoje é casado, já pai de filho. Aí o menino disse: Luiz, você faz tanta poesia, nunca fez uma de criança. Faça uma de criança. Aí aqui me tocou quando eu entrei no ônibus. Eu fazendo, aí vim fazendo no Juízo. Era numa época de dezembro. Me lembrei que o pai dele também tinha sido pobre como eu. Aí eu fiz carta para Papai Noel, cabocla, poesia. Eu só escrevo caboclo. Um dia o pessoal do INSS perguntou: você só escreve caboclo por quê? Eu digo: com medo de errar. Porque escrevendo caboclo ninguém vai me censurar. Já tá certo. Seu moço, fui um garoto infeliz na minha infância. Só soube que fui criança, mas pela boca dos outros. Só brinquei com os cafanhotos, com os lindos tabuleiros, debaixo do juazeiro, com minhas vacas de osso. Essa catré vai ser o moço que se arranja sem dinheiro. Quando eu via um gurizinho brincando de velocipe, de caminhão ou de jipe, bola, revólver, carrinho, sentia dentro de mim desgosto que dava medo
ficava chupando o dedo naquele resto de dia só porque eu não podia pegar naqueles brinquedos. Mas um dia eu perguntei aos filhos de um doutor, diga fazendo um favor, quem dá isso para vocês? Me respondeu logo uns 3, isso aqui é os presentes que a gente é inocente, vai dormir, às vezes nem nota, Papai Noel vem e bota perto do berço da gente. Fiquei naquilo pensando até o Natal chegar. Na noite de Natal eu fui dormir me lembrando, eu acordei e fiquei caçando por onde eu estava deitado. Seu moço, eu fui enganado. Que de presente que tinha era de mijo. Uma pocinha que eu mesmo tinha botado. Saí com a bexiga preta, caçando os amigos meus, quando eles mostraram a eu caminhão, carro e carreta, bola, revólver, corneta e trem elétrico até, boneca, máquina de pé, mas não brinquei, só fui ver. E resolvi escrever uma carta para Papai Noel. Papai Noel é pecado aos outros se maltratar, mas eu vou lhe reclamar de um troço que está errado. Que aos filhos do deputado você dá tanto carrinho, mas você é muito ruim que lá em casa não vai. Por certo não é meu pai, que não se lembra de mim. Já estou certo que você só balança o povo seu e um pobre como eu, você vê, faz que não vê. E se você vê, porque na minha casa não vem, o rancho que a gente tem é pequeno, mas lhe cabe. Por certo você não sabe que pobre a gente também. Ser de camisa encarnada, colorida, bonitinha. Nunca reparou que a minha já está toda remedada. Você jamais, meu camarada, cara, para não chamá-lo de ruim. Para o ano, faça assim. Dê menos os filhos do rico de cada um, tira um tico. Prato de presente para mim. Porque o meu endereço eu vou lhe dar da casa que eu moro nela. Moro naquela favela que você nunca foi lá. Mas quando você chegar, que avistar uma paioça coberta com a lona grossa, 2 buracão bem grandes, uma porta velha de frande. Pode bater que é nossa. Que saudade dele. Eu tenho tanta saudade que um dia desse eu sonhei que ele mandava uma carta para mim. Aí eu dizia, Dedeu de Dona dos Anjos, irmão de Neto e Peão, de Tonha de Laral, de Maria de Tião. Foi o maior achador de botija do sertão. Isso foi lá entre as folhas do calendário passado, mas mesmo assim ele hoje, já meio torto, cansado, ainda não aprendeu a ficar em casa deitado. E quando a noite desaba, ele sai de mundo afora, desvirando no bisão, desencantando caipora e arrancando de 1 a 10 botijas por hora. Na semana passada ele chegou afrontado na minha casa mostrando o que ele tinha achado dentro de uma botija que ele tinha arrancado. Era uma panelinha dessa de fazer chouriço, com o letreiro na borda escrito de risco em risco, do poeta Luiz Campos para o Antônio Francisco. Quando Dedeu foi embora, fiquei olhando a panela, pensando, meu Deus do céu, o que Luiz botou nela? E para tirar a dúvida, eu tirei a tampa dela. Quando a tampa caiu fora, caiu o morão voltado, um coqueiro da Bahia, um martelo balcreado, um galope à beira-mar e um quadrão perguntado. Viaja por lá estilos que compõem a cantoria, gabinete, gemedeira, adeus, até outro dia, Brasil caboclo, sextila, métrica, rima do dia. E por último, um envelope na frente dizendo assim, do poeta Luiz Campos, com um abraço sem fim, para o meu amigo Antônio, nunca esqueceu de mim. Eu abri o envelope com minhas cartas, com as minhas mãos tremendo. Tirei a carta de dentro com o peito estremecendo e comecei a leitura que inicia dizendo, amigo Antônio Francisco, quem sempre viveu ao léu, sem brinquedo da estrela, sem medalha, sem troféu, hoje em dia está brincando com as estrelas do céu. Pode acreditar, Antônio, eu estou morando agora numa cidade encantada, Puente de Raul da Aurora, na mesma rua, na rua que Luiz Gonzaga mora. Minha rua cruza a rua que cruza do Juazeiro,
onde mora Dominguinhos, Pinto Velho, do Monteiro, Ariano, Suassuna e Antônio Conselheiro. Ontem mesmo eu vi passando com uma vara na mão, Luiz da Câmara Cascudo e o padre Cícero Romão, que o pescar traíra, mas captura da paixão. Pois aqui não falta açudes nem rio para pescar, pois o governo daqui aprendeu a governar, aprender a amar o povo que mora neste lugar. E como não aprendeu a gastar dinheiro em vão com campanhas coloridas, retrato torto, eleição, toda a verba é para cultura, saúde e educação. E terminou como ele terminar a cantoria. Amigo Antônio Francisco, adeus até outro dia. Dê um abraço em Rato da Papangu. Adeus até outro dia.